Olá, boa tarde, boa tarde. Eu sou Elida Marques, aqui do Ler é uma Viagem, e hoje eu vou conversar com a Lila, minha sobrinha Marília Marques Nunes, nesta Conversando com Meia Dúzia de Livros. Estou até emocionada, Lila. Eu sei que minha sobrinha ela começou a gostar de ler por influência da titia, e isso muito me orgulha, e ela já falou isso publicamente. E hoje você é a quarta convidada aqui do Conversando com Meia Dúzia de Livros, então eu já estou ficando um pouco craque aqui. Vou pedir para você se apresentar. A gente vai fazer uma conversinha aí de meia hora com essa meia dúzia de livros. Foi difícil escolher os livros aqui, mas é um prazer estar com você e ouvir as suas leituras. Gostaria, Lila, que você se apresentasse rapidamente e começasse já a falar do seu primeiro livro. E eu até falei em outras conversas anteriores aí que, em vez de falar meu primeiro livro, falar no masculino, já que a gente está falando hoje de mulheres, falar minha primeira leitura, porque essa conversa com meia dúzia de livros é para a gente ler também, conversar e ler. Bem-vinda, meu amor. Obrigada, Elida. Eu sou a Marília, sou pedagoga, sou leitora muito, devoro livros e por influência da Elida, tenho alguns livros na minha prateleira que tem sua dedicatória de aniversários desde a infância. Eu acho que o mais antigo é um da Alice no País das Maravilhas, cheio de estilo gravuras, e tem uma dedicatória de 1998, de um aniversário meu. Então, muito amor em comum que a gente tem, né, Elida, eu e você, pelos livros. Eu vou começar a minha primeira leitura, a Laura Esquivel, com o livro Malinte, ou Malinali. A Malinali é uma personagem da história do México. Ela ficou conhecida como uma grande traidora, mas segundo a Laura Esquivel, e eu concordo com ela, é uma grande injustiça com uma mulher indígena, ela ficar conhecida na história como uma traidora. Ela era muito habilidosa com a língua, ela aprendia muito facilmente outros idiomas, e ela foi tradutora do Hernán Cortés, que foi um invasor e espanhol, né? Então ela foi sequestrada e levada, escravizada por ele, e ela foi obrigada a fazer essa tradução, né? Esse livro é uma ficção, mas a Laura Esquivel fez uma pesquisa histórica para escrever essa ficção em cima da história real da Malinte. E o trecho que eu vou ler, ele fala sobre sonho, que eu acho que é um tema que nesse momento de quarentena tem permeado a todos nós. Então, a todas nós. Eu vou ler esse trecho e depois a gente conversa. Em seu sonho, viu-se parte de uma mente feminina unificada. Pelo mesmo sonho, nele, um grupo de mulheres descalças caminhava sobre o gelo de um rio congelado, quando a lua se refletiu em sua superfície. A sola dos pés, em contato com o gelo, se rachava e as feridas formavam mapas estelares. A luz da lua, cheia, se projetou com força sobre todas elas, e então se tornaram uma única mente, um único corpo. Foram todas uma única mulher, sustentada no vento e alimentada pela fé de todas as que queriam se libertar do pesadelo de sentir, tocar, chorar, amar, sangrar, morrer e ter que deixar de ter. Malinali, no corpo dessa mulher unificada, viu-se rodeada por 12 luas e segura pelos cornos na 13ª, com as mãos recolhidas, súplicas e pedaços de dor que convertia em rosas, logo sentiu que a lua, sob seus pés, se incendiava e o fogo devorava seus pensamentos. Sua mente era fogo criando imagens, que se cravavam no coração dos homens como facas de luz,
enquanto lhes davam do verdadeiro significado da linguagem. Quando Malinalli sentiu que a lua, juntamente com ela, se inflamava, abriu os olhos, nos olhos haviam lágrimas e no coração um presságio de flores. Para muitas culturas indígenas, os sonhos são mensagens ou visões tão importantes quanto, ou até mais importantes do que visões de sentimentos e ideias que as pessoas têm acordadas. Então, e os sonhos coletivos, como aconteceu para Malinalli, muitos povos indígenas relatam esses sonhos coletivos quando grandes decisões precisam ser tomadas pelo grupo, assim. Então, existem alguns teóricos, né, o Siddhartha Ribeiro, o Krenak, que tem falado muito sobre esse momento da pandemia e a importância dos sonhos, observar esses sonhos, observar fenômenos de sonhos coletivos que as pessoas têm relatado, né? Eu achei bem legal trazer esse trecho por esse motivo. Qual que é o nome do livro mesmo, Lila? Você pode repetir? Malinche. Escreve Malinche com CH. Da Laura Esquivel. Eu vou mostrar que a é capa, uma. se estiver assistindo. A Laura Esquivel é Ela é mexicana. mexicana. Nasceu na Cidade do México em 1950. Em 1985, inicia-se no meio cinematográfico com o roteiro do filme Chidoguan, El Tacos de Oro. Olha, Como Água para Chocolate é seu primeiro romance. Aí é onde a nossa conversa ganha um ponto de intersecção, porque, lógico que a gente conversa antes, e um livro que, assim como você, eu te incentivei a ler e te dei vários presentes de livros, eu também ganhei de você. E ganhei a autora, né? Mais do que o livro, ganhei de presente uma autora que eu não conhecia. E esse livro que eu vou ler agora um trecho, que é o Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, eu ganhei de você em 2017. E você achou num sebo, não foi isso? Foi. O mesmo sebo que eu achei a Malinte também. Olha, você é cliente, então é desse sebo. E você falando em sonhos, antes de ler aqui, eu queria só lembrar que essa noite eu sonhei com um monte de máscaras dessas de proteção para o nariz e para a boca, que agora a gente tem que usar na pandemia. Eu abria um armário e caía muitas máscaras em cima de mim. Esse está fácil de resolver, né, esse sonho. Mas quando você me deu esse Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, você escreveu aqui, né? Um livro com receitas maravilhosas para minha tia, que mostrou quantos livros são mágicos, adorei. Foi em 2017. Mas essas receitas maravilhosas que você fala também são fantásticas, né? No nível da fantasia, e ela entra quase numa linguagem de realismo fantástico, né? Esse livro. E para dar a ideia de como ele é, eu gosto muito de ler o primeiro capítulo, a primeira receita. Para quem não sabe, esse livro são 12 receitas, né, de janeiro a dezembro. Então, capítulo 1, janeiro, uma receita, que é tortas de Natal. Aí vai fevereiro é outra receita que eu não está aqui, mas enfim. E quando a gente tem um livro muito bom nas mãos e não sabe exatamente o que trecho ler, a gente pega o começo, porque no primeiro parágrafo, no primeiro capítulo, você já tem a dimensão da obra. Então, eu vou ler aqui, primeiro capítulo, janeiro, tortas de Natal. Maneira de fazer. A cebola tem de estar finamente picada. Sugiro-lhes colocar um pequeno pedaço de cebola na moleira, com a finalidade de evitar o desagradável lacrimejar que se produz quando alguém a está cortando.
O ruim de chorar quando a gente pica a cebola não é o simples fato de chorar, mas sim o de que às vezes se começa, como se diz, a gente se pica e então não pode parar. Não sei se isso já lhes aconteceu, mas a mim, para falar a verdade, sim, uma infinidade de vezes. Mamãe dizia que era porque eu era tão sensível à cebola quanto Tita, minha tia-avó. Dizem que Tita era tão sensível que desde que estava no ventre de minha bisavó, chorava e chorava quando esta picava cebola. Seu choro era tão forte que Nasha, a cozinheira da casa, que era meio surda, o escutava sem esforço. Um dia, os soluços foram tão fortes que provocaram o adiantamento do parto. E sem que minha bisavó pudesse sequer dizer um pio, Tita despencou neste mundo prematuramente sobre a mesa da cozinha, entre os aromas de uma sopa de massinha que estava cozinhando, os do tomilho, do louro, do coentro, do leite fervido, do alho e, é claro, da cebola. Bom, muito louco, né? Porque eu gostaria de ler até mais, mas fala que vai caindo uma água da mesa, né? Que são as lágrimas. E aí, quando secam aquelas lágrimas, viram um tanto de sal que enche não sei quantas vasilhas. Quer dizer, foi água e água e água e água e água e água de choro dela quando ela nasceu, e assim começa esse livro. Eu acho a cozinha o espaço mais mágico de uma casa, assim, onde acontecem muitas histórias e muitas magias. Eu adoro a ideia desse livro, de se passar ele a história de toda uma família ou de todo um país, né? Porque ele se passa na Revolução Mexicana. Então, tá ali acontecendo uma revolução naquele país e todas as histórias se passando por receitas, pelo chão da cozinha, assim. Eu acho que a vida é muito assim, pelo menos a nossa vida, da nossa família com certeza passa muito pelas cozinhas das nossas casas, né? A É gente, verdade, você sabe. grandes encontros de cozinhas. Lá na casa da minha mãe, sua avó, né, lá no Parque São Lucas, a gente se encontrava sempre na cozinha e tinha aquela escadinha que ia para a laje e ficava todo mundo na escadinha da cozinha. Era muito mágico mesmo. E sempre é, a cozinha sempre é, né? Você sabe que nessa pandemia eu tenho que encontrar prazer em fazer comida, prazer em lavar roupa, prazer em arrumar a casa, prazer em tudo e tentar colocar a nossa arte ali, né? Então, às vezes eu me sinto mesmo como minha mãe, mas é uma mistura de Laura Esquivel com Dona Angelina, com Érica. Angelina, para quem não sabe, é a minha mãe, que já se encantou. E a minha avó. E, e a avó da Lila. Bom, Lila, para a gente dar prosseguimento aqui nas nossas leituras, eu sei que uma está ligada na outra ou não sei. Você poderia falar aí qual a sua segunda leitura, né? E qual foi o gancho que você encontrou para trazer? A minha segunda leitura é a Carolina Maria de Jesus. Eu vou mostrar a capa. E com esse livro, Onde Estás Felicidade? A Carolina Maria de Jesus tem a principal publicação dela, que é o Quarto de Despejo. É uma mulher negra que criou 3 filhos sozinha numa favela em São Paulo, mas ela é mineira, ela foi quando criança para São Paulo. E ela foi. Ai, é até difícil falar da Carolina Maria de Jesus em poucas palavras, assim, mas ela é uma escritora incrível que teve 2 anos apenas de escolarização, então ela é uma genialidade, assim, né? Ela nasceu no início do século passado e foi muito corajosa e muito forte. E os escritos dela, a maioria deles que foram já publicados, né, são meio que diários, assim, relatos da vida cotidiana dela na favela, sobrevivendo na cidade. Mas esse em especial que eu vou ler agora é uma publicação recente, apesar de ter sido escrito antes do Quarto de Despejo,
e é uma ficção. Eu achei interessante trazer ele porque a gente conhece, quem conhece a Carolina Maria de Jesus conhece pelos relatos mais da vida dela, né? Então achei legal trazer uma ficção e mostrar o quanto essa mulher era muito, realmente muito genial. Eu vou ler um trecho do início dessa história porque também eu não consegui pegar do meio dela, eu acho que tem que ser do começo. Onde estás, felicidade? Não existe neste mundo quem não acalente um sonho intimamente. Tá aí os sonhos. Quem não aspire possuir algo que lhe proporcione uma existência isenta de sacrifícios. E o José dos Anjos era mesmo angelical. Nos modos de falar, tratar o próximo, era piedoso. Antes de tomar uma resolução, refletia profundamente. Um dia, ele viu a Maria da Felicidade e ficou cativo dos seus encantos. Ela era esbelta, uns olhos negros e ovais, os cílios longos e arqueados, a boca pequena e os dentes níveos e retos. Foi na festa de Santo Antônio que eles dançaram ao redor da fogueira. Ela era a mais graciosa aos olhos de José dos Anjos. Seguia a felicidade por todos os lados, obedecendo os impulsos do seu coração, que transformou-se assim que ele viu a felicidade. Quando se olhava para o alto, confundia-se os balões com as estrelas. As damas usavam seus trajes de gala, dava mais encanto ao sarau sertanejo. Convidou-a para dançar e perguntou-lhe onde era a sua residência. Eu trouxe esse trecho também pensando que a gente está nessa época de São João, né, de festa junina. Para mim, São João é de maio a agosto, é festa junina, de tanto que eu gosto. E um desafio, né, para toda a população brasileira lidar com o São João não podendo ser festejado de forma coletiva nas ruas. Minha mãe fazia festa junina na rua de casa e convidava a vizinhança inteira. E era um momento assim que até hoje os vizinhos comentam ainda e tem boas lembranças e tem vontade de que aconteça ainda. Então é uma lembrança de quem... A Carolina é uma ficção, mas imagino que ela também deve ter participado de festejos de rua de São João, né, de festa junina, que traz essa magia, e do amor, né, de Santo Antônio, assim, essa magia da festa junina aqui, do Correio Elegante, da quadrilha, que traz todo mundo. É verdade, eu lembro que, já que a gente falou da minha mãe, da sua avó, da dona Angelina, eu lembro que ela era sempre a noiva das quadrilhas e ela era muito brincalhona, então para fazer graça, para fazer tirar sarro dos outros, enfim, ela era muito divertida, né? E também a gente cresceu nessa de quermesse, de rua fechada com os vizinhos fazendo quadrilha. Nossa, muito. Eu não sei o que a gente vai ter que aprender com essa pandemia, né? Muita coisa a gente está aprendendo. E, bom, você vê que a literatura pode nos trazer essas memórias para a gente não esquecer, já que o corpo não pode mexer tanto em quadrilha, em festas, né? Mas a gente tem que manter essa energia com a gente. Bom, eu vou ler, já que a gente está nessa de doce, de festa junina, eu separei aqui. Eu achei que ia acabar caindo nisso, né? Cora Coralina, que é uma era, mas ainda é uma poeta, mas ela já se encantou também. E doceira, né? E fazia cozinheira, fazia muito famosa pelos seus doces, os doces da Aninha. E como a gente tem que escolher algo muito significativo daquilo que a gente já tem com essa obra, tem uma poesia dela que chama Ofertas de Aninha aos Moços, que está na porta da nossa casa aqui. E poderia se dizer que é a epígrafe do casal aqui, né? Aqui de casa, eu e o Nando. Então, Ofertas de Aninha
aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Eu quero ver se eu consigo. Espera aí, só um pouquinho. Uhum. Mudar a tela. Tá só você aqui, Lila. Talvez. Olá. Oi? Não, eu ia falar se você clicar em cima da sua tela, do seu rosto na tela, mas eu acho que não. Não estou conseguindo, não. Não, 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 não. Bom, espero que isso aqui vire um belo de um podcast. Bom, ofertas de Aninha aos moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes, acreditar do que duvidar. Cora Coralina. Antes acreditar do que duvidar. Nossa, que exercício, né? Nesse momento a gente tem que estar com a Cora, né? E É. acreditar que as pessoas são mais amor do que ódio, que as coisas vão ter uma saída mais amorosa do que todo esse, todo esse caos que estamos vivendo. Eu lembrei de uma música do João Bosco, Aldir Blanc, que chama O Cavaleiro e os Moinhos, e tem a ver com Dom Quixote, que é todo esse espírito, né, que a gente precisa agora de vencer batalhas e justiça social. E a música é assim: acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Nossa, acreditar na existência dourada do sol, mesmo que bata na boca o açoite da noite, é muito forte. Muito. Olha, com licença, né, de no meio dessa mulherada aqui falar de João Bosco, é o de Blanc. São bem-vindos nessa conversa. Posso ir para a minha terceira leitura? Por favor. A minha terceira escolha e leitura é a Chimamanda, é uma escritora mais contemporânea, mais jovem. Ela é nigeriana, uma mulher incrível, assim, ela ficou muito conhecida pelos vídeos TED dela, né, na internet, assim, mas a literatura dela é impressionante de incrível. Quando eu li o Hibisco Roxo, eu fiquei encantada, assim, devorei ele em 3 dias, até ficava tentando economizar, mas eu não conseguia. Quando eu vi, eu já tinha lido 50 páginas numa sentada, e aí eu pensava, não quero acabar logo. E no início da pandemia, quando eu estava desesperada, o que ia acontecer com a vida, eu falei, eu preciso mergulhar em algum livro que me tire um pouco da cabeça do que está acontecendo na minha vida, no mundo agora. E aí procurei na prateleira da minha amiga que mora comigo um livro e encontrei Americaná. Eu mesma tinha dado de presente para ela de aniversário, mas eu nunca tinha lido. E aí eu peguei o livro que eu mesma tinha presenteado ela. E quando eu comecei a ler foi incrível, assim, eu li ele também em uma semana. É um livro de
500 páginas que eu devorei em uma semana, de muita fome, de outra história, de outras vidas. E ele é um livro para exercitar empatia. É uma estudante universitária nigeriana que vai estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Na Nigéria, ela era como se fosse o que a gente encara aqui como uma classe média, assim, confortável, entre os amigos e tal. E nos Estados Unidos ela passa a ser uma negra nos Estados Unidos, com todas as contradições, dificuldades e violências que isso envolve. E depois de um tempo ela começa a escrever um blog sobre ser negra nos Estados Unidos. Eu vou ler um trecho que eu vou ler, é uma escrita dela no blog, que é algo bem moderno, uma linguagem moderna. Chama... O que os acadêmicos querem dizer quando falam de privilégio dos brancos? Ou, sim, é um saco ser pobre e branco, mas experimente ser pobre e não ser branco. Bom, um cara falou para o professor bonitão, essa história de privilégio dos brancos é besteira, como posso ser privilegiado? Passei a infância pobre pra cacete em West Virginia. Sou um caipira do Apalaches. Minha família recebe ajuda do governo, tudo bem, mas o privilégio é sempre comparado a outra coisa. Agora imagine alguém como ele, alguém que seja tão pobre... tinha fechado aspas, eu ainda não estou acostumada com a leitura em voz alta, mas a fala do moço branco e pobre acaba em recebo ajuda do governo. E continua a fala da Ifemelu, a personagem. Tudo bem, mas o privilégio é sempre comparado a outra coisa. Agora imagine alguém como ele, alguém que seja tão pobre e fudido quanto ele, só que negro. Se ambos fossem presos por, digamos, posse de drogas, seria mais provável que o cara branco fosse mandado para um tratamento e mais provável que o cara negro fosse mandado para uma cadeia. Todo o resto é igual, exceto a raça. Veja as estatísticas. O cara que é caipira do Apalaches é um fudido, o que não é legal. Mas se ele fosse negro, ia ser fudido ao quadrado. Ele também disse para o professor bonitão, abre aspas, por que a gente sempre tem que falar em raça? Aliás, não podemos simplesmente ser humanos? Fecha aspas. E o professor bonitão respondeu, abre aspas, é exatamente isso que é o privilégio dos brancos. O fato de você poder dizer isso. A raça não existe realmente para você, pois nunca foi uma barreira. Os negros não têm essa escolha. O negro que mora em Nova York não quer pensar em raça, até que tenta chamar um táxi e não quer pensar em raça quando está dirigindo sua Mercedes dentro do limite da velocidade até um policial mandar parar. Por isso, o caipira do Apalaches não tem privilégio de classe, mas tem privilégio de raça, com certeza. Fecha aspas. Eu não vou terminar de ler a postagem dela, porque é meio longa, mas eu escolhi esse trecho para pensar na nossa condição enquanto mulheres brancas, pobres sim, fodidas sim na vida, mas com muitas portas abertas e muitas passagens abertas pelo fato da nossa pele ser branca. Assim como nos Estados Unidos, ser negro é uma questão, no Brasil também é, né? Uma das críticas da Chimamanda, uma das coisas que ela observa nesse livro, é pensar que o nigeriano só passou a ser negro quando ele foi para os Estados Unidos, né? Como muitas outras pessoas do mundo. Então, só onde um país que tem essa desigualdade de raça é uma questão, é que existe o racismo, né? Então, não é o negro que é uma questão, é o racismo que é um problema. E sim, a gente, enquanto mulheres brancas e que tem uma consciência de classe, uma consciência de gênero e uma consciência étnica, né? A gente tem esse lugar também de responsabilidade das facilidades que a nossa branquitude nos coloca, assim. Então, a gente tem muito lugar de fala, muitos espaços, e a gente tem que questionar nesses lugares. Como os nossos companheiros homens que têm consciência de gênero, também tem que questionar entre os amigos machões, numa partida de futebol, que só vai comentar entre eles os machismos que eles não têm coragem de colocar na frente de amigas feministas.
e eles têm que se posicionar. Então, tem lugares que a gente circula também que os nossos companheiros negros não têm voz, não têm fala ou não circulam ainda, e a gente vai ter que questionar, né? Como a gente teve que brigar por cotas aqui na Unicamp, e muitas pessoas brancas, com certeza a maior luta foi entre os negros e indígenas, mas muitas pessoas brancas também construíram essa luta porque tinham espaços abertos, portas abertas, espaços de fala abertos para poder falar, né? A gente não pode negar isso. Essa era a minha Uau, nesse momento sensacional. que tá tenso demais. Tá tenso demais e é bem lembrado você falar desse lugar que a gente tem de privilégio e de relembrar as lutas e estar do lado, como teve agora nas manifestações dos Estados Unidos por conta da tortura, do assassinato do George Floyd, né? Eu vi uma matéria em que as pessoas brancas fizeram um cordão, né, para se manifestar a favor dos Entre a negros, das polícia negras. é, e o cordão se posicionando de frente para a polícia, né? Meio que como se colocando nessa linha de frente, se é que vai receber alguma coisa, sabendo que a polícia ataca e quem ataca, né? Isso era a Exatamente. mensagem. E E no Brasil, sempre que eu o vejo. caso do Miguel, né? Do menino Miguel que foi assassinado pela patroa branca, que deixou ele sozinho, sem nenhum cuidado. E essa Isso questão me dessas arrepia posições muito. É. escravocratas que a gente ainda naturaliza no Brasil, né? É muita coisa para a gente desconstruir, né? E dar lugar de fala para essas lutas. Sempre que eu vejo alguma blogueira negra, ou a Djamila, ou pessoas que eu admiro, assim, eu vou ouvi-las, sabe? Eu ouço as broncas delas, ouço as dicas delas para me posicionar, e acho que é isso que a gente tem que buscar de vez em quando para sentir exatamente o que estão passando. A gente sabe, mas a gente tem hora que a gente tem que falar ou ficar quietinha e ouvi-las, né? E tentar mudar. Bom, a gente já está agora com 32 minutos aqui na nossa conversa. Tem muito livro ainda, muito, mas assim, a gente está finalizando. Eu vou ler o meu terceiro, que é um livro da Clarissa Píncola Estés. Todo mundo conhece a autora de As Mulheres que Correm com os Lobos, mas eu gosto muito desse A Ciranda das Mulheres Sábias, que inclusive esse já é um gancho para chamar aqui a sua irmã, minha outra sobrinha, Bárbara, que é doula, psicóloga, xamã e tem um estudo profundo das mulheres que correm com os lobos. Então, para dizer que estamos cirandando aqui entre nós, né? Sua mãe também é uma cirandeira, né? Faz dança circular. Em poucos anos ela já virou facilitadora, está se aprofundando nisso. Então a gente está descobrindo sim os nossos, ou então não descobrindo, mas talvez desenterrando, né, os nossos poderes e trazendo à luz, não é? E Sim, a epígrafe desse livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, ou o segundo título, Ser Jovem Enquanto Velha e Velha Enquanto Jovem. E o comecinho desse livro, que eu gosto muito também desses começos, eu acho que para incentivar a leitura, às vezes você lê o comecinho, tem até uma ideia de um projeto, chama Primeiros Capítulos, né? Porque daí, puxa, a pessoa gostou, vai adiante. O comecinho desse livro é A Pequena Casa na Floresta, e é um convite. Eu vou ler só um trechinho. Ah, minha criatura admirável, seja bem-vinda. Entre, entre. Estou esperando por você. Por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha, sente-se comigo um pouco. Pronto, vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso,
posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras na calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Ai, eu E adoro. assim termina. Oi, Lila? Eu adoro esse trecho. Eu também. Bom, aí vamos ficar por aqui. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo aí se animem a procurar os livros. Eu costumo sempre colocar a minutagem da nossa conversa para que lá isso aqui vai para o canal do YouTube, né? Essa conversa vai para o canal do Ler é uma Viagem no YouTube. Quem quiser pode fazer como a Lila falou no começo, ou ficar ouvindo o vídeo e fazendo outra coisa e ouvir como um podcast. Até que a gente se anime a transformar tudo em podcast. Você quer dizer algo, Lila, para se despedir? Ai, que eu adorei essa experiência, da vontade de chamar várias amigas para trocar leituras. E nessa quarentena eu tenho lido muito mais do que eu já li, assim. Minha mãe fazia esse exercício comigo de ler as primeiras páginas de um livro e deixava na minha cabeceira. E isso fez com que eu sempre pegasse e terminasse, mesmo com dificuldade, que eu ainda lia devagar, lia pouco, mas encarasse aquele livro que para mim era enorme, porque eu tinha ficado muito emocionada com as primeiras páginas. Então, ler um trecho de um livro para alguém realmente é algo encantador. Você abre aquele universo daquele mundo novo e aí a pessoa não vai conseguir sair dali, né? Enquanto ela não vê até o final como que aquela história acaba. Então, eu adorei a experiência. Muito obrigada, Hélida. Obrigada, Lila. Então, até uma próxima. Eu adorei conversar com você. Eu sabia que ia ser bem legal, assim, e bem rico, porque você, além de trazer umas leituras novas e para mim, né? E acho que para muita gente, assim, contextualizou, foi super legal. Então, obrigada, querida. Um Obrigada. beijão. Beijo. Tchau.